Bom dia! Dia de live hoje, live sobre parentalidade consciente. Temos uma convidada muito especial que é a Jéssica da Infância Consciente, já entrou, e nós vamos falar sobre os conflitos entre irmãos, tá? Oi, Bom Grazi, dia! bom dia. Vou colocar um filtro aqui porque a gente de manhã. Pois é, eu como não sei colocar esse negócio dos filtros, né? Eu continuo com essa minha cara assim meio de quem acordou agora, mas eu acordei cedo, tá? Débora, seja bem-vinda. Nós vamos hoje fazer uma live sobre o tema de conflitos entre irmãos, né, na visão da parentalidade consciente, que é uma formação que eu e a Jéssica fizemos juntas em Portugal ano passado, e a gente vem fazendo uma série de lives sobre os maiores desafios dos pais, seguindo essa obra aqui, que é o Educar com Mindfulness da Micaela Owen. E hoje a gente está em qual desafio mesmo? Quantos já foram? Eu já estou até perdida. A gente já falou sobre o desafio da parte da alimentação, tem aqui no índice as birras, trabalho de casa, né? A gente já falou sobre a dificuldade de sair da cama. Agora a gente está no conflito entre irmãos. A gente está falando os 12 maiores desafios, gente. Tá bem aqui, não sei se vai dar para ler, né? Uhum. Estamos seguindo essa sequência aqui. Grazi, tem como fixar o tema da live para quem entrar ficar? Você sabe fixar? Você vai Não, é claro que colocar. não. Eu aprendi esses dias também. Você vai colocar o comentário, vai fazer um Tá. comentário, tema, conflito entre irmãos, e aí você vai enviar. Envia primeiro que aí eu te explico como você faz. Tá, tô fazendo Olá, aqui. bom dia, Lídia. Vamos falar sobre conflito entre irmãos. Estamos iniciando agora. A Grazi vai enviar o tema para fixar. Daqui a pouquinho a gente começa. Agora você vai clicar em cima do comentário, que vai te aparecer uma mensagem fixar comentário. Pois é, mas ele não aparece. Mas você tem que segurar um pouquinho. Você aperta em cima e segura um pouquinho do seu comentário. Uhum. Uhum. Não aparece. Para mim não vai. Mas Hum. tem que ser você. Você aperta nele. Temas, conflitos entre irmãos. Aperta nele, segura. Fica segurando Uhum. até aparecer. Não, não Aparece? aparece. Uhum. Não? Ah, Uhum. então deixa. Mas é. Eu sei. Bem, Bem. Então não, vamos eu não iniciar. sei. Vamos iniciar. Gente, a gente vai falar sobre A, conflitos a, entre a Larissa fala assim: na verdade, dá 2 cliques rápidos. rápidos. Ah, vamos ver. Ah, sim, daí Agora deu. foi. Boa, Então eu tinha Larissa, isso errado. foi uma ajuda imensa, gente, porque vocês não imaginam o quanto eu já tentei fazer isso, não consegui. Larissa, gratidão, você me salvou. Eu devia dar 2 cliques e achei que era só segurar. Por isso que eu tava falando. Gratidão, Larissa. Muito obrigada, foi ótimo. Gente, é um tema que serve para quem tem filhos, né, mais de um filho, mas também para nós, para os nossos relacionamentos, né, falar de conflito. E eu particularmente estou vivendo esse momento na minha família. E os meus irmãos, eu sou a filha mais velha. E eu tenho 10 anos de diferença da minha irmã.
e tenho 14 anos de diferença do meu irmão. E o meu irmão e a minha irmã estão brigados neste momento. Então, é muito triste a gente ver esse tipo de situação na nossa família, né? Eu disse que, olha que ironia do destino, porque isso aconteceu na última semana. Então, a gente veio falar sobre conflitos entre irmãos no momento que os meus irmãos estão brigados. E tudo começou por uma brincadeira. Então, às vezes, a gente fala, como a gente fala, principalmente esses grupos de WhatsApp, a gente não consegue expressar normalmente sentimento através da escrita. Então, a interpretação do outro, às vezes, gera esses ruídos na comunicação. E aí, às vezes, de uma coisa assim, vira um negócio estrondoso na família. E que foi o que aconteceu na minha essa semana. Então, eu estou tentando mediar o conflito entre os dois, mas não está muito fácil, porque depois de adulto fica mais birrento. Então, é complexo isso, mas bem. Só quis fazer um gancho que como isso acontece não só entre os nossos filhos e como isso continua muitas vezes dentro da família e começa por um tom de brincadeira e às vezes dá um estopim ali. E a gente às vezes perde o controle, e lá na frente talvez eles já nem lembrem mais o porquê que eles estão brigados, né? Uhum. Hoje a gente está fazendo essa live no canal do Família em Conexão. Essa é uma live que acontece sempre, todas as quintas, normalmente no canal da Jéssica, que é no Infância Consciente, e no meu, no Pais Nota 10. E a gente quis trazer um pouco também desse conteúdo para o público do Família em Conexão, porque a gente ia falar justamente sobre a família, sobre os conflitos que às vezes não acontecem só entre irmãos, mas entre os pais, entre a família. Então, os conflitos eles estão presentes no nosso dia a dia. Então, a gente achou interessante trazer esse conteúdo para o Família em Conexão. E eu queria que a Jéssica se apresentasse um pouquinho, porque é a primeira vez que ela está comigo aqui no canal da Família em Conexão. E dizer que é um grande prazer, Jéssica, em ter você como parceira, como amiga, e uma amizade que começou lá em Portugal, numa formação, e que tem me trazido muitos conhecimentos com o teu conhecimento, com a tua forma de ver o mundo também, e a tua forma de lidar com as crianças, né? A Jéssica é psicóloga, gente, então a gente tem muita conexão de linguagem e de ações daquilo que a gente acredita enquanto valores que a gente entrega ao mundo. Então, seja bem-vinda, Jéssica. Eu queria que você falasse um pouquinho. Gratidão, Grazi. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês, ser convidada da Família em Conexão. Esse projeto que eu conheci lá em Portugal, quando você contou, fiquei assim encantada, realmente. Eu sou psicóloga infantil, idealizadora da Infância Consciente, um projeto aqui que a gente criou para estimular uma nova forma de se olhar para a infância, educar a infância. Me inspirei muito neste livro daqui também, gente, Pais e Mães Conscientes, da Sheffield Serberry. Foi dali que surgiu o Infância Consciente. Quando eu li esse livro, estudei, estudo o tempo todo, porque ele é bem profundo. E a Sheffield, que é PhD em psicologia, trouxe a abordagem consciencial, uma nova forma de educar, e foi dali que tudo foi surgindo. Fiz a formação em parentalidade consciente com a Micaela Oven também. O outro livro que indico é o que a Grazi acabou de mostrar agora, o que a gente está seguindo, né? Da Mindfulness, é a referência que vamos utilizar principalmente hoje. E também faço formação em psicologia e psicoterapia consciencial. Estou finalizando a especialização em transtorno do espectro autista, agora em junho.
E alguns cursos, extensão, eu já fiz extensão em TCC, infantil, e já fiz alguns cursos. Mas eu penso, Grazi, que o principal de toda a caminhada na qualificação é realmente o prazer e o foco, né? De estar em missão, estar fazendo aquilo que a gente realmente gosta. Isso faz toda a diferença. Estar entre crianças, né? Já estou entre crianças há mais de 10 anos, em um trabalho voluntário que eu faço também. Então, antes de eu entrar na própria psicologia, eu já estava entre crianças. E estar, né, com elas já faz toda a diferença, porque a gente conhece elas, né? E num trabalho também em grupo, esse conflito entre irmãos acontece entre as outras crianças, porque é natural da criança, como ela ainda está na formação do seu cérebro, né? Ainda está em desenvolvimento, que ela não tem ainda a habilidade de falar assim: você me empresta esse brinquedo? Ah, eu vou esperar. Não, ela vai ter dificuldade, sim. E é por isso que vai haver, né, na primeira infância, principalmente, muitos conflitos nesse sentido. E é isso que a gente veio trazer aqui para conversar com vocês. Muito bom. E normalmente esses conflitos, eles costumam ser na disputa mesmo, né? De opiniões, dos brinquedos, das necessidades, porque cada um tem uma necessidade, né? Então, é aí que normalmente esses conflitos aparecem. E nós pais, é, na mediação, a gente tende a querer colocar muito quem está certo, quem está errado, e às vezes a gente complica mais o conflito ao invés de resolver. E o quanto isso eu percebo no impacto da autoestima, muitas vezes quando os pais se colocam numa posição, porque tende sempre a achar que o mais velho tem que ceder, que o mais velho não pode fazer, que o mais velho não pode falar, que o mais velho, como se o mais velho fosse não fosse considerada essa opinião dele. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente gera uma superproteção do menor e uma desvalorização do nosso filho mais velho e não considerando que ele também tem os seus limites pessoais, que ele também tem suas vontades e que ambos precisam se respeitar com igual valor. E, e isso é uma questão que gera um impacto lá na frente. Aí eu volto a falar, por exemplo, do conflito dos meus irmãos, que isso perdura ainda depois de ambos serem pais, ainda os dois continuam em conflitos, porque é, a gente diminui o conflito quem é filho bem mais velho, que nem eu. Porque eu tenho já uma relação materna com os meus irmãos, né? Então, os meus conflitos com eles foram mínimos, porque eu não tenho essa disputa que os dois têm, que tem diferença de 4 anos. E desde que nasceram, sempre foram do conflito os dois. E e aí a minha mãe sempre tendenciou a dizer que o mais velho não pode dar o espaço, porque você é mais velho, você já entende. Esse sempre é o discurso que a gente usa. O mais velho, porque ele já entende, você já entende, então dá o brinquedo para ele. Então começa a ensinar que eu preciso abrir mão também das minhas coisas, né? E o quanto isso impacta. E isso vai gerando uma emoção e gerando sentimentos que perduram por uma vida inteira, mágoas que perduram por uma vida inteira. E aí por isso que eu vejo hoje meus irmãos, né, com 30 anos e continuam em conflito, porque você falou isso, porque eu fiz para te ajudar e você não fez, né? Isso tem perdurado porque não foi resolvido também lá na infância, né? Então eu acho que a gente tem que cuidar muito nesse momento dos conflitos, não nos colocarmos nós
colocarmos o nosso limite pessoal, né, de paz, né, tentar deixar que esse conflito se resolva entre eles, desde que, claro, de uma forma segura, se não tem violência, e ver qual é o momento realmente de a gente entrar em ação e tentar mediar esse conflito, não desvalorizando nenhum dos dois por idade. O fato não é buscar quem tem razão. Eu ainda falava ontem isso para os meus irmãos, tentando mediar, dizendo para eles assim: o que, que é mais importante? É ter razão ou ser feliz? Né? Eu acho que quando a gente chega num ponto assim de conflitos, buscar quem tem razão não vai resolver. Né? Eu acho que é buscar no foco na solução e buscar realmente ser feliz dali para frente, né? Ficar buscando o passado não vai modificar. E quando os nossos filhos são menores, é muito mais fácil de resolver esses conflitos, né? E é uma grande oportunidade de a gente poder ensinar eles a expressão, a expressão emocional, falar daquilo que está sentindo, né? Refletir sobre essas emoções, não julgar o conflito, que é uma das atitudes mindfulness. Então, o primeiro item é não julgue quem está certo, quem está errado. Perceba os fatos e tente ir através dos fatos, mediando e comunicando qual é e que cada um, a gente consiga extrair de cada um qual a necessidade que cada um tem e chegando a um ponto comum. Eu digo que é o momento até a Micaela traz isso, é o momento de a gente exercitar o nosso detetive. A gente vai ir perguntando, perguntando e perguntando. Você quer contribuir, Jéssica? É isso mesmo. Olha que a Carol fala o seguinte: verdade, Grazi, faço isso. Peço mais paciência para ela, porque é maior. A Carla entrou do Ser Autonômico, nossa parceira também de parentalidade consciente, facilitadora, e disse bom dia. Bom Bom dia, dia. gente. Sejam todas bem-vindos. A gente está colocando então sobre conflitos entre irmãos. Gostaria de acrescentar também, Grazi, quando a gente encontra, por exemplo, situações de conflitos entre crianças da primeira infância com dificuldade de emprestar. Acho Uhum, interessante também colocar algumas sugestões, né, algumas técnicas. Uma das técnicas que tenho utilizado durante anos e funciona muito bem é o contar até 10 com cada brinquedo. Então, como que funciona? A criança tá lá, né? Pegando, se esbarrando, uma brigando com a outra. Aí você, quanto facilitador adulto, vai facilitar, ou seja, auxiliar. Você não vai intervir na briga, mas você vai facilitar, que é o que a Micaela Oven coloca no livro também. A intervenção no sentido de já brigar, de já entrar também, você entra dentro do conflito ao invés de facilitar ali, né, um relacionamento mais saudável. Então, quando você fala para a criança, por exemplo, olha, então vamos fazer assim, eu vou contar até 10 e aí Joãozinho vai ficar com o brinquedo agora. Depois eu vou contar até 10 e aí você vai ensinando a criança a dividir. Mas o mais legal disso daí também é que a gente acaba ensinando a criança em questão de tempo, porque a criança, como ela ainda está em formação, ela não. Quando você fala assim, você fica 10 minutos, ela não tem noção. 10 minutos é uma eternidade para ela. uhum. Mas quando você fica perto e faz a intervenção de contar até 10 para uma criança, para outra, aí elas vão aprendendo a dividir, pelo que eu tenho visto, na prática mesmo, é a criança, depois de um tempo, nem precisar do adulto contando até 10. Porque ela mesma se voluntaria em ela dar e ela fica esperando. Aí o outro dá, então eles vão aprendendo ali. E para quem tem mais de um filho em casa, essas estratégias, assim, se a gente pode dizer, funciona muito bem. Para quem tem crianças, é uma das formas da gente poder estar construindo relacionamentos mais saudáveis. E o que a Grazi falou, é nesses relacionamentos que a gente vai desenvolvendo cada vez mais habilidades virtuosas para a vida.
Então, o que eu aprendo hoje na infância vai refletir naquilo que eu vou ser enquanto adulto, né? Então, também eu não tive poucos estímulos, né? E hoje a gente tem mais possibilidade de oferecer esses estímulos, né, Grazi? Porque na época, Uhum, antigamente, a gente não tinha tantos estudos expostos como a gente tem hoje. E é interessante a verdade. gente saber disso, porque hoje o conteúdo está, pela era da tecnologia, o conteúdo está à disposição de quem quer. Antigamente, não. Antigamente era reservado para alguns, né? E isso faz toda a diferença. E o que, que eu acho também importante, a gente fazer, como eu trouxe antes ali, esse trabalho nosso investigativo é observar quais são os padrões de conflito, em que momento que eles acontecem, se tem um horário, porque às vezes esse conflito é por causa de sono, de fome, já é uma irritabilidade da criança. Se a gente percebe que é um que começa mais frequentemente, ou se é o outro, né? Quais são essas emoções geradas nesse conflito? É ficar muito observando, né? E perceber nós, enquanto mães, como que a gente lida também com os conflitos, né? Porque às vezes a nossa impaciência em relação aos conflitos dos nossos filhos geram outros conflitos, porque a gente está ali, às vezes na cozinha, fazendo comida, tá? Ou estudando, ou está trabalhando home office e está escutando. E eles estão ali naquela discussão, uh, e até porque dentro dessa união dos irmãos, existe a todo momento esse diálogo de disputa, né? E só que às vezes a nossa impaciência vai lá e interfere. E às vezes não era o caso de interferir, era deixar que eles resolvessem essa situação. Então, qual é o grau de impaciência nosso em relação aos conflitos? Às vezes o nosso histórico Uhum. da nossa infância, então a gente escuta isso e vem aquela lembrança dos nossos conflitos com os nossos irmãos. E aí a gente quer resolver diferente, quer ir lá resolver, não quer deixar para ver aonde vai dar, e aí ou começa a se irritar com o barulho, porque então nesse momento eu sugiro que às vezes ou a gente se faça bem de surdo mesmo, põe um fone de ouvido, né? Ou se afaste daquela situação, né? Mas de uma maneira também a conseguir observar se eles vão precisar realmente de uma mediação ou não, porque às vezes não vai nem precisar de mediação, logo vai passar 2 minutos, eles resolveram esse conflito, né? E se a gente vai interferir, às vezes a gente faz um conflito muito maior. Então, se perceba como que eu lido, qual é o grau de tolerância que eu tenho em relação ao conflito, perceba como os padrões desses conflitos, se isso acontece, porque se isso já acontece perto do horário se é fome, se é sono, a gente precisa ajudá-los a entender isso, né? Esse padrão de comportamento. Então, porque é mostrar para eles que a nossa impaciência está ligada a outra coisa. Isso faz parte do autoconhecimento, eu me perceber em relação a isso. E isso é muito valioso para a gente poder auxiliar os nossos filhos. Olha, a Deixa Patrícia eu ver. fala assim: eu acompanho a uma família onde ir na menor domina as irmãs maiores, com o apoio Aham, da mãe, porque ela não tem paciência de escutar as duas partes. Aí acaba dando a razão para a menor. uhum, É bem comum, né, Patrícia, esse tipo de situação. E nós, pais, adultos, devemos como lidar com isso? Nós, pais, devemos estar em constante observação, mindfulness, como a Mia traz, para que a gente possa, nesse processo de autoconhecimento, buscar o exercício da paciência, buscar o ouvir.
as duas partes. A Carla coloca aqui, vejo que é importante desromantizar relações entre irmãos. Realmente, ter irmãos traz muitos aprendizados e também traz muitas perdas também. Irmão vem para somar, mas também para tirar do outro algo. Exatamente, Carla. Então, acrescentando, juntando os dois comentários aqui, como é uma situação de terceiros, Patrícia, a gente não é convidada a interferir, mas a gente pode convidar com reflexões, se a pessoa estiver aberta a essas reflexões. Né? Se ela estiver aberta, você pode colocar pontuações. Olha, eu sinto que seria interessante ouvir as duas partes até para conseguir melhor, né, conduzir esse conflito. É desafiador mesmo ter mais de um filho, como a Carla mesmo colocou. Né? É importante a gente não romantizar que ter irmãos, eles têm que estar sempre unidos, sempre felizes nas relações uns com os outros. Não, vai acontecer muitos conflitos, porque cada ser, ou seja, cada irmão, tem a sua individualidade, né? Tem as suas características próprias. Se são características, personalidades opostas, por exemplo, vai haver conflitos em muitos momentos, mas esses conflitos podem se tornar oportunidades de crescimento para toda a família. Seria isso, né, Grazi? O que você acha? Não, com certeza, porque se eu aqui em casa, o Matheus não tem irmãos, né? Ele é filho único. Então, não quer dizer que ele não se envolva em conflitos. Ele não tem irmãos, mas ele se envolve em conflitos na escola, com o outro, ele se envolve em conflito com os amigos. E aí, aí que eu acho a grande vantagem de quem tem irmãos, porque já aprende de casa a lidar com os conflitos, diminui muito os conflitos externos também, porque eles a todo momento estão ali se desenvolvendo em casa. Então, eu percebo muito que as famílias que têm irmãos, as crianças são próximas, né, de idade, esses geram bastante conflitos em casa, mas diminui muitos conflitos externos com os outros, porque eles já aprendem a lidar muito melhor do que quem não tem. E eu vou dizer assim para vocês, isso há muito tempo atrás, eu percebia o Matheus de um jeito, e o Matheus se envolvia muito em conflitos na escola. E eu achava aquilo, eu não reconhecia as coisas que me traziam da escola, do comportamento dele. E eu disse, mas que estranho, porque em casa e até com os amiguinhos no parquinho, ele não demonstra essa raiva, ele não demonstra essa agressividade, né? E aí a gente se deu por conta que muitas vezes nas atividades, nas brincadeiras em casa, é normal que nós pais permitimos que eles ganhem, né? Então, se a gente está brincando, se a gente está fazendo alguma coisa, a gente tende sempre a deixar o filho a ganhar, ele chegar primeiro. Então, ele não tinha nenhum conflito, não percebia nada aqui em casa. E aí, com essa questão do comportamento dele na escola, eu comecei a trabalhar a disputa em casa. Eu comecei realmente a fazer o papel da criança para conseguir perceber como que ele lidava com essas frustrações, como ele lidava com esperar a vez, né? Como que ele lidava com essas situações. E foi realmente uma grande surpresa, porque eu percebi um Matheus que eu não conhecia, né? E aí foi uma grande oportunidade de a gente trazer para casa esses aprendizados para ele, de mostrar que quem ganha não é o mais importante, né? E sim, dentro. Claro que eu não posso dizer para vocês que a gente tem que ensinar os nossos filhos que ganhar não é importante. Não, não é isso. A gente precisa trazer para eles de uma forma mais saudável que isso não é o principal, mas que, claro, a gente tem que buscar ser o melhor
daquilo que, do ponto de referência nosso, não em comparação com o outro, né? Ter o nosso melhor. E aí, até fazendo um parênteses, o Matheus, essa semana a gente tem ido para a praia para praticar atividade física e tal, e a gente tirou a rodinha da bicicleta. Vocês não imaginam o empoderamento que essa criança teve por tirar uma rodinha da bicicleta. E ele está andando e está sendo assim cada dia um aprendizado, porque conforme ele vai evoluindo, ele tá ele vai se cada vez se soltando mais, e aí começa a vir os riscos, né? Então ontem ele caiu, e aí a gente traz a reflexão de que sim, a gente se diverte, mas a gente precisa se divertir com segurança, né? Então é um momento, gente, valioso. Um momento de conflito é um momento valioso, que se a gente olhar para o conflito como um momento de aprendizagem. Então, se a gente simplesmente olhar como uma coisa ruim, com certeza nenhum pai, nenhuma mãe vai gostar. Mas se a gente olhar como uma Exatamente. possibilidade de ensinar, deles aprenderem, gente, é um ganho para uma vida inteira. É um momento de que a gente pode ensiná-los, né, de uma forma segura, de uma forma consciente, né? E a gente aprende também, a gente aprende a dar o espaço deles, a dar o limite, a respeitar o limite do outro, gente. A gente precisa aprender a respeitar o limite de cada um. E eu acho que no conflito, principalmente os irmãos, a gente precisa entender que cada um deles tem um limite. Cada um deles tem uma necessidade. E se a gente tentar mediar olhando o lado dos dois e não se posicionando entre o lado de um e o lado de outro, isso é um ganho gigantesco. A gente poder trazer, perguntar qual era a sua necessidade? Você queria o brinquedo, né? Como você deveria ter feito? E aí, eu deveria ter pedido. Aí a outra, o que você poderia ter feito diferente? Faz um trabalho de pergunta para um, pergunta para outro, e ok. Vamos olhar de fora. Se fosse você, o que você teria feito pelo outro, né? Como você gostaria que ele tivesse feito, né? Mas a gente, em primeiro lugar, tem que se manter calmo. Porque se a gente entrar nessa mesma onda da emoção e da raiva e da impaciência, a gente não vai conseguir mediar o conflito dos nossos filhos. A gente vai se envolver no conflito, vai dizer que um está certo e outro está errado, não vai olhar para um lado nem para o outro, vai muitas vezes apartar e dizer vai tu para cá e vai tu para lá, e aí o pede para o mais velho normalmente é o que tinha que pedir desculpa, aí pede desculpa, aquilo não é genuíno, eu estou falando da boca para fora, e gera mais raiva ainda, porque não conseguiu entender a minha posição, não conseguiu entender o meu lado, então eu acho que não é a melhor forma de a gente auxiliar, né, Jéssica? Não sei o que você pensa. Exatamente. A Carla falou o seguinte: gosto muito da visão que a parentalidade consciente traz, que é a espera e a observação. Exatamente, Carla. A parentalidade consciente, a Carla também é facilitadora, gente. Então, por isso que ela está colaborando com a gente aqui. A parentalidade consciente, ela coloca também a necessidade da gente, ao invés de já interferir, né, na relação ali do conflito entre os irmãos, a gente espera, a gente observa, busca também conhecer melhor e se perguntar qual a necessidade que essa criança está, né, por trás desse comportamento. E esse meu filho, qual a necessidade que está por trás? Então, antes de você já, pelo impulso, já ir querendo resolver, você faz um processo antes de espera e de observação. Se você quiser complementar, Carla, trazer mais, pode ficar à vontade, viu? Mas é nesse processo que você vai ter um tempo para raciocinar melhor e poder facilitar, auxiliar o conflito que está havendo entre os irmãos. Eu não sou a favor nem do fato da gente ser indiferente ao conflito que está acontecendo. E eu falo isso porque tiveram pais que chegaram para mim, Grazi, e falaram assim: olha, eu tive a orientação de que era para eu ser indiferente. As minhas filhas estão lá agarrando uma das outras e eu sou indiferente. Eu não consigo ser indiferente.
né? E o pai já estava até em conflito com isso. E o convite realmente não é ser indiferente, porque se o pai e a mãe é o adulto educador, é o adulto convidado a auxiliar o desenvolvimento da criança, como que ele vai ser indiferente? E o papel de educar? Vai ficar para trás? Educar é ser indiferente? Não, não é ser indiferente. Agora, é saber também como conduzir, né? Para facilitar esse processo, para realmente educar de uma maneira consciente, de uma maneira compassiva, respeitosa. Então, é preciso, se você fizer um passo antes de espera e observação, né? Você vai conseguir saber até como iniciar um diálogo ali, qual o momento adequado para ir e auxiliar as crianças, né? Com um diálogo, com a comunicação consciente, né? Trazendo todas as estratégias que a gente vai aprendendo também como auxiliar. A comunicação consciente se torna também uma das grandes ferramentas, né, Grazi? Porque Com utiliza certeza. ali conexão, você coloca a sua necessidade, né? Conduz o que é necessário, o que você, enquanto adulto, também precisa que seja feito. Então, você acaba tendo um mecanismo maior de como também iniciar e conduzir o diálogo. É importante a É, gente aprender sobre isso. oferecer um ambiente seguro, né? Emocionalmente, que eles possam se expressar, né? Porque se eu chego já reprimindo, qual é o ambiente que eu estou proporcionando que eles não podem expressar? E é importantíssimo que nesse momento a gente consiga ter calma e paciência para ouvir e deles, não é dizer para eles que eles não podem sentir, né? É olhar com um olhar, ajudar a linguagem emocional deles. Se eles não conseguem falar sobre aquilo, o que a gente está Uhum, percebendo? Quais são essas emoções que estão surgindo ali? Como cada um se sentiu em relação a isso? Né? Isso é uma grande uhum. oportunidade de desenvolver aí a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal. Então, é um momento de autoconhecimento, de conhecimento das emoções, de desenvolver a empatia, de eu poder perceber aquilo que impacta no outro, né? As minhas atitudes. Então, é uma grande oportunidade. A Patrícia fala o seguinte, Grazi, educar dá trabalho. Muitos pais não querem ter esse tipo de trabalho. É triste isso. E coloca, É educar dá trabalho, sim, mas é muito gratificante também. Então, verdade. eu concordo com você, Patrícia. A gente ainda tem muitos corações que ainda estão a despertar da necessidade de estudar até para ser pai e mãe, né? Porque o trabalho ele vai se tornando mais efetivo quando a gente começa a compreender, né, o processo do desenvolvimento da criança, não como um psicólogo, um terapeuta, não é aprofundar, né, em detalhes, mas saber minimamente sobre o processo de desenvolvendo que o adulto, né, consciente pode auxiliar essa criança. Então, aí a Carla coloca, sem dúvidas, o adulto precisa trabalhar seu autoconhecimento para que eles, conscientes das suas emoções, possam ajudar os filhos com as emoções deles. Exatamente. Perfeito. Como que eu vou fazer para o outro aquilo que eu não faço para mim mesmo? É incompatível. Até porque a habilidade de você fazer com você mesmo vai, né, facilitar você conseguir fazer com a criança. Você ter conhecimento, domínio para fazer com a criança. Então, sem sombra de dúvidas, os conflitos entre irmãos, entre amigos, entre qualquer relacionamento, a gente pode sim auxiliar, ser uma oportunidade, como a Grazi colocou, de crescimento, de desenvolvimento. E eu fiz uma colinha aqui dos passos que a Micaela traz, né? Como o que é importante a gente
num passo a passo, observar nesses momentos e fazer. Então, ela trouxe para a questão de praticar a escuta ativa, então a gente parar e realmente nos Uhum. conectarmos e escutarmos, né? Então, é um ponto importante. Atitudes mindfulness, né? Que é o não julgamento, eu realmente não julgar quem está certo ou quem está errado, quem começou, quem não começou, né? A gente simplesmente não julgar para poder ajudar nesse conflito. Assegure-se que a criança seja ouvida, né? Então, que ambas se escutem, né? Então, se tem uma falando, né? Agora é a vez do outro falar, então pedir para que uma aguarde para escutar a visão do outro, então que ambas se escutem, né, nesse momento. Uh, Assegure-se que as crianças percebam suas emoções e comportamentos. Esse, para mim, é o fator Assim, primordial, sabe? Que as crianças percebam as suas emoções, percebam aquilo que elas sentiram, que elas sentem, porque às vezes, assim, elas sentem raiva e na sequência elas sentem tristeza, né? Então, exato. aquela criança que bate, às vezes o bater é o momento dela da ação, ela não consegue, uma criança que bate é a raiva que chegou num limite que ela não conseguiu trazer para a palavra, ela simplesmente foi lá, a gente vê, até ela traz no livro um exemplo do menino que estava brincando com um carrinho e a irmã vem e puxa o carrinho da mão dele. E aí ele vai lá, pega o carrinho da mão dela e bate na cabeça dela. Isso é muito comum, gente, é muito comum. E ela não respeitou o limite dele, o limite de espaço, ele estava com o brinquedo. Então, normal, porque também é uma criança pequena, não vai conseguir falar, me empresta o teu carrinho, né? E acho que travou. Vocês estão me escutando? Vamos ver. Oi, oi. Estão me escutando, gente? Se puderem me dar um feedback aqui, para ver se é a. Ixi, acho que caiu. Caiu da Jéssica. Tá me escutando, Patrícia? Ah, tá, ótimo. Ai, da Jéssica caiu, mas deve ela entrar em seguida novamente. E deixa eu só eu vou retomar o meu pensamento. A criança pequena, ela às vezes nem desenvolveu a fala, né? Então ela ainda está na forma de realmente de pegar o brinquedo, de ir lá e não tem a linguagem para falar que me empresta o brinquedo. O outro que foi retirado o brinquedo da mão, não foi respeitado o limite dele de espaço, né? E gerou uma raiva. Gerou a raiva, ele foi lá, pegou de volta e bateu, porque não conseguiu também expressar. Né? Então, isso normalmente acontece com as crianças pequenas, aí em torno de 3, 4 anos, é muito comum, 2 anos, né? É muito comum nessa idade. E aí, quem tá certo, quem tá errado, né? A gente conseguir trazer com eles essa reflexão do esperar e das emoções é uma grande oportunidade a gente conseguir trazer para eles essa linguagem emocional, trazer para eles aquilo que a Jéssica acho que entrou. Vamos ver. Oi, Voltei. Caiu, gente. caiu. Eu não sei o que está acontecendo com o Instagram, sério. Desde ontem. É, Ontem eu fiz uma live também, deu a mesma coisa. Meu Deus, é porque eu acho que é muita gente entrando, né, e conectando ao mesmo tempo. Às vezes acho que falta suporte para eles, né? É, Mas bem, mas continua, a Grazi. gente tava já quase se encerrando, né? Uhum. E
eu trouxe a questão dos passos, ó, a Michelle trouxe, meu filho tem 1 ano e 5 meses, ele morde em mim e no pai, dizemos que ele pode morder, mas não, como é que é? Mas não mordedor, eu acho que ela quis dizer, né? Não Uhum. reprimimos a É emoção. uma Sim, alternativa interessante, Michele, né? Você muito bom. colocar para a criança morder no mordedor. Por quê? Porque aí você já vai ensinando para ela que morder no outro dói, né? Dói, Causa machuca. dor. Então, aonde que ela pode fazer isso? É importante a gente dar ferramentas como a Michelle traz aqui. Muito legal, Michelle. E isso traz até aquele exemplo que eu dei que o do Matheus da raiva, né? Porque o Matheus era uma criança que normalmente no momento de raiva batia, né? E Uhum, aí a gente fez um trabalho muito intenso com ele sobre falar que ele não, ele pode sentir raiva, que ele não pode machucar o outro ou se machucar por conta da raiva. E aí ele achou como uma forma de expressar essa emoção no momento que ele está com muita raiva, ele grita. Ele faz, uhum, tipo, segura para não ir para ação, né? E aí uhum, teve um momento na escola que ele entrou em algum conflito, não bateu, mas gritou assim, desenfreadamente, e os professores acho que se assustaram, levaram para a direção. E aí, quando eu cheguei na escola, ele já veio chorando, dizendo que eu não consegui me controlar, mas eu não bati em ninguém, eu só gritei. Então, ele quis me dizer naquele momento que ele não machucou ninguém, ele conseguiu uhum. é, né, gerir essa emoção, mas ele precisou fazer alguma coisa, ele gritou. Só que ele mesmo assim se sentiu punido, porque infelizmente a escola talvez não tenha conseguido também fazer um melhor gerenciamento do momento, e, enfim, e ele se sentiu. Eu lembro que nesse dia eu saí com ele da sala, ele estava chorando muito, e eu fui bem para o final da escola, me sentei na grama com ele e disse para ele: filho, tá tudo bem, você deu o seu melhor, você fez muito, tá muito certo, porque você realmente não machucou ninguém, mas é que às vezes, aí eu tentei lá trazer o lado da escola, a escola pode ter se assustado com o tom do seu grito, eles não estão acostumados, né? Mas não, a mamãe está super orgulhosa de você, que você conseguiu. Então, eu tentei dizer para ele naquele momento que sim, ele deu o melhor dele, ele não bateu em ninguém, ele conseguiu gerir a emoção sem machucar o outro, mas que às vezes a gente precisa regular esse tom, né? Para não assustar o outro. E foi muito legal isso, porque para ele aquilo ali foi um grande aprendizado. Graças a Deus eu não tive mais nenhum episódio, né? Tá tudo sob controle. Também agora nós só estamos em casa, né? Então, mas é uma coisa que a gente vai regulando com eles essas emoções e vai ajudando no processo de aprendizado deles. Com Eu estou certeza. atendendo uma família que eu digo muito para a mãe sobre isso. Tira o foco de você e foca no filho. A gente tende a achar muito como se a gente tivesse que ser tivesse todas as respostas, todas as soluções, e como Uhum, se o problema fosse nós, como se a gente não conseguisse educar, como uhum. se. Então, tira um pouco o foco nosso e vamos focar no que é preciso para eles, né? E tentar auxiliá-los da melhor forma possível para esse Exatamente. aprendizado. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que os últimos passos eu vou só esse passo a passo aqui. Então, pratique escuta ativa. Então, pratique Uhum, escutar ambos os lados. É, tenha atitudes mindfulness. Então, seja presença, seja observar, seja se conectar.
não julgar, principalmente, não julgar nenhum dos lados, né? Assegurar-se que ambas as crianças sejam ouvidas, que ambas se escutem, né? Então, proporcionar esse diálogo entre elas, né? Eu acredito também, ofereça um ambiente seguro emocionalmente, onde eles possam expressar suas emoções, né? Onde eles possam dizer aquilo que eles sentem. Assegure-se que as crianças percebam suas emoções e os comportamentos, né? Traga reflexão falando no que aconteceu, no passo a passo. E às vezes, o que, que acontece? No calor da hora, eles não conseguem se escutar, né? E aí a gente às vezes precisa afastar um pouquinho, né, proporcionar aí uma respiração, né, parar para relaxar um pouquinho, vamos respirar, vamos contar até 10, né, para tirar um pouquinho eles desse calor da emoção, para que sim a gente possa fazer essa reflexão de comportamentos e emoções. Excelente. Gostei muito de estar aqui, Grazi. Oi, Matheus. O Matheus acordou e veio dar um oi. Tô com saudade. Ai, tá com saudade. Ô, tá com saudade. Oi, Matheus. Prontinho. Como eu já falei para vocês, ele acorda tem a necessidade de conexão, né? Lindo, que gostoso. É. Gente, então, muito obrigada. Um ótimo dia para todos nós. Grazi, Obrigada. novamente, gratidão à família Conexão pelo convite de estarmos juntos, viu? Aprendi muito, é muito bom estar com vocês. A Patrícia, é muito bom ouvir vocês e aprender um pouco mais de como lidar com os nossos. Vocês têm sido bênçãos na vida de muitas famílias. Gratidão, Gratidão, Patrícia. A gente fica Patrícia. muito feliz de colaborar. A Carla do Ser Autônomo fala: vocês trouxeram ótimos exemplos e formas de abordar o tema. Gratidão, Carla. Estamos juntos. Gente, um ótimo dia, um beijo. Obrigada, Jéssica. E semana que vem, gente, voltamos ao canal normal, daí vai ser semana que vem no Infância Consciente, a live, mesmo horário, quintas 9h15, e a gente vai falar sobre o desafio na hora de fazer dormir, na hora de ir para a cama. Esse desafio aí, eu duvido que tenha alguma família que não tenha, né? Exato. E nesses momentos que a gente anda um pouquinho fora das rotinas aí, esse conflito aí tem gerado cada dia mais conflitos. Então, não percam quinta que vem, 9h15, no canal do Infância Consciente, tá bom, gente? Beijo, um bom final de semana. Beijo. Tchau, tchau.